Somos todos precursores de uma luta. Senhores, vamos ver nossos vídeos estudando no CC. E neste faremos o comentário destas 5 questões sobre regra de 3 composta pelo método bem simples, bem simplificado, que é denominado o método do mais ou então do menos. O ideal é que você faça uma parada no carrego do seu vídeo e tente executá-las. Bem, vamos à nossa primeira questão. Para esvaziar um compartimento com 700 metros cúbicos de capacidade, 3 ralos levaram 7 horas para fazê-lo. Se o compartimento tivesse 500 metros cúbicos de capacidade, ao utilizarmos 5 ralos, quantas horas seriam necessárias para esvaziá-lo? Bom, vamos aqui ao nosso passo a passo. A princípio, você deve organizar as grandezas na mesma unidade e usar um X abaixo da grandeza que deseja determinar. No nosso problema, nós temos as grandezas volume, número de ralos e horas, tempo em horas. Então, a primeira frase do problema, vamos ficando com 700 metros de capacidade, são 3 ralos que levam 7 horas para esvaziar. Agora, a frase do pedido problema. Se o compartimento tivesse 500 metros cúbicos, nós temos metros cúbicos. Ao utilizarmos 5 ralos, também temos o número de ralos. Quantas horas é onde vai ficar então o nosso X? Seriam necessários para esvaziá-lo. Então, 500 metros cúbicos, 5 ralos, a pedido do problema. Bem, senhores, aí então o nosso primeiro passo. Vamos ao segundo passo. Você deve então isolar X e com perguntas convenientes comparar cada par de números com o par no qual temos o valor do X, que é o pedido do problema. Então, vamos, em outras palavras, comparar, né, volume com tempo e número de ralos com tempo. Bom, mas para isolarmos o X, se nós temos aqui generalizado, vamos considerar aqui uma regra de 3 que depende de 3 grandezas, A, B e C maiúsculos, com as respectivos valores A, X minúsculo, B, P minúsculo, C e R minúsculo, os valores dessas 3 grandezas. Para você isolar esse X, que ele pode estar tanto na primeira linha de grandeza como na segunda, você faz só o seguinte: se temos na grandeza A o relacionamento A com X, podemos isolar o X ficando X igual a A. Como aqui, ó, nós vamos ficar com X igual a 7. Beleza? E para você concluir o restante, o que é que você faz? É onde vai entrar a jogada do mais ou menos. Na pergunta, se o resultado for mais, o maior valor dos dois que estamos a trabalhar envolvendo a pergunta é quem vai para o numerador. E se a resposta for menor ou menos, o menor valor é quem vai para o numerador. Então, a resposta é quem comanda o numerador. Repetimos, se a resposta for mais, o maior número que você está trabalhando é quem vai para o numerador. E o menor, se a resposta for menos, o menor valor é quem vem ou vai para o numerador. Ou seja, no nosso problema, vamos isolar logo aqui o X, X igual a 7. Ok? Vamos relacionar volume, que está em metros cúbicos, com o tempo, que está em horas. Então, você querendo, envolve ralos. Não querendo, você vai só as duas mesmo. Volume de 7 metros cúbicos, precisamos, digamos, de um tempo de 7 horas para esvaziar. Se o volume for menor, 500 metros cúbicos, por exemplo, vamos precisar de um número maior ou menor de horas para esvaziar. Ora, se 700 precisamos, ou os ralos precisam de 7 horas, 500 metros cúbicos, vamos precisar de mais ou de menos horas, senhores? Menos horas. Então,
entre os 700 e o 500, como a resposta foi menos horas, o menor é quem vem para o numerador, ou seja, 500 por 700. Ralos e tempo. Da mesma maneira, você pode pensar, 3 ralos, desculpa, precisa de 7 horas para esvaziar um determinado volume. 5 ralos, aumentamos o número de ralos, vão precisar de um tempo maior ou menor? Menor, né, gente? Se 3 necessitam de 7 horas, 5 precisam de menos horas. Então, se é menos ou menor, o menor entre o 3 e o 5 é o 3, vai descer então quem? 3/5. Bom, para concluir, você pode simplificar se você quiser, ou então pegar de vez 7 vezes o 500 vezes o 3, dividido por 7 vezes 5. Pegar de vez, 7 vezes 500 vezes 3 dá o 10.500, e 700 vezes 5 dá o 3,5, 3.500. Esses dois valores divididos equivale a 3. Resposta do problema, no caso, nós temos 3 horas. Vamos ao segundo, senhores. 2 costureiros trabalhando 3 dias de 8 horas por dia produzem 10 camisas. Se 3 costureiros trabalharem por 5 dias, quantas horas eles precisarão trabalhar por dia para produzirem as 25 camisas? Da mesma maneira, vamos fazer aqui mais uma vez o passo a passo, vamos organizar os dados, ou as grandezas. Então, nós temos costureiros, o tempo em dias, trabalho em hora por dia, produção, camisas. Então, a primeira frase nos fornece 2 costureiros, 3 dias, 8 horas por dia, produção 10 camisas. A frase do pedido do problema. Se 3 costureiros trabalharem tempo 5 dias, quantas horas é o pedido por dia vão precisar para a produção de 25? Então, senhores, apanhando esses dados aqui na segunda linha das grandezas, nós ficamos assim. Bom, novamente vamos ter que isolar o x, no nosso caso aqui o x, está a trabalhar com 8, né? E fazendo as perguntas, né? No caso aqui mais uma vez a estrutura, isolando aqui o x, né? Você trabalha com o x, tanto a numerador e denominador, aqui vamos trabalhar com o x valendo 8. E fazendo as perguntas para respondermos se dá maior ou menor. Bom, isolando o x. X igual a 8. Vamos relacionar as grandezas, costureiros e hora por dia. Aí, digamos, a maneira, se 2 costureiros precisam para, digamos, costurar camisas, um certo número de camisas, 3 dias, 3 costureiros, aumentamos, hein? Se 2 costureiros precisam de 3 dias, 3 costureiros vão precisar de mais dias ou de menos dias, senhores? 2 costureiros precisam de 8 horas por dia. 3 costureiros, sempre relaciona ao pedido, né? Grandeza que tem o pedido. Vão precisar de mais ou menos, menos, né, senhores? E o 2 e o 3, o menor é o 2, ele é quem vem para o numerador. Tempo e hora por dia. Em 3 dias, os costureiros precisam, para fabricar essas camisas, trabalharem 8 horas por dia. Em 3 dias, eles precisam, gastam, levam 8 horas por dia para fazer um certo número de camisas. Em 5 dias, aumentamos em tempo. Quando está em 3, os costureiros precisam trabalhar 8 horas por dia. Se o tempo passou a ser de 5 dias, ele vai precisar de um número maior ou menor de hora por dia? Menor, né, gente? Então, entre o menor, o 3 e o 5, o menor é 3, ele é quem vem para o numerador. Finalmente, 10 camisas, digamos, são fabricadas em 8 horas no dia.
25 camisas. Aumentamos o número de camisas. Vamos precisar de um número maior ou menor de horas por dia para sua fabricação. Se 10 gastam 8 horas por dia, 25 camisas vão precisar de um número maior, né, gente? Então, mais é a resposta, o maior. Entre o 10 e o 25, o maior é o 25, ele é quem vem para o numerador. Pronto. Aqui vamos multiplicar o 8 vezes 2 vezes 3 vezes 25 e dividir por 3 vezes 5, 15 vezes 10, 150. Ou seja, ficamos com 1.200 sobre 150. Essa divisãozinha fornece 8. Se querendo, simplifica. Bom, no caso, podemos responder que, no caso, esse pessoal aí precisa de 8 horas por dia para executar o serviço. Questão 3. 2 operários levam 9 dias para cavar um poço com 2 metros de profundidade. Então, temos operários, dias e metros de profundidade ou profundidade. Trabalhando 3 operários e aumentando a profundidade para 4 metros, quer dizer, era primeiro poço 2, agora passou a ser 4, qual será o tempo necessário para cavar esse poço? Bem, senhores, aqui já vamos de uma maneira mais rapidinha, né? Aprendemos aí o passo a passo, tomamos aqui as grandezas. Primeira frase do problema: 2 operários levam 9 dias para cavar profundidade de 2 metros. Trabalhando 3 operários e aumentando a profundidade para 4, qual será o tempo, né, necessário para cavar esse poço? Então, senhores, a pergunta vai ficando aqui em dias e temos então esse problema pela frente. Vamos então isolar x. X é igual a 9. Operários e dias. Vamos relacionar esses dois primeiros, né? Lembrando, sempre você relaciona as demais grandezas com a grandeza que possui o pedido. Então, operários e dias. 2 operários, digamos, precisam de 9 dias para fazer um poço. 3 operários, ó, aumentamos o número de operários. Vão precisar de um número maior ou menor de dias para perfurar esse poço, gente? Menor, né? Se 2 gastam 9 dias, 3 vão gastar menos dias. Então, entre o 2 e o 3, o menor é o 2, vai descer então 2/3. Dias e profundidade. 2 metros de profundidade, os operários levam 9 dias. 2 metros, eles precisam de 9 dias. 4 metros de profundidade, os operários gastam ou precisam de um número maior ou menor de dias? Maior, né, gente? E entre o 2 e o 4, o maior ou mais é o 4, então vai descer 4 meses. Da mesma maneira, se querendo simplifica, ou então pega de vez 9 vezes 2 vezes 4, dividido por 3 vezes 2. 72 dividido por 6 é 12, ou seja, a resposta a esses operários precisam de 12 dias para executar esse serviço, esse trabalho. Senhores, a quarta. Um grupo com 2 pessoas consomem 12 metros cúbicos de água a cada 30 dias. Grupo, 2 pessoas, 12 metros cúbicos a cada 30 dias. Se mais uma pessoa com os mesmos hábitos de consumo se juntar a ela, quantos metros cúbicos de água eles consumirão em uma semana? Se mais uma pessoa com os mesmos hábitos de consumo se juntar ao grupo, né? Quantos metros cúbicos elas precisam? Então, vamos nós aqui as grandezas. Número de pessoas, metros cúbicos, que é o volume, e o tempo, que é em dias. Então, a primeira frase, 2 pessoas, 12 metros cúbicos, 30 dias. Aí temos. Segunda frase, que é a frase do pedido. Se mais uma pessoa, e cuidado, tínhamos 2, vamos juntar mais uma, passamos a ter 3. Mesmo o grupo, quantos metros cúbicos? O pedido vai ficar em quantos metros cúbicos?
eles consumirão em uma semana 7 dias, né, senhores? Então, aqui nós temos a frase do pedido. Bom, vamos isolar o x, ficamos com x igual a 12. Número de pessoas e consumo. Digamos, se 2 pessoas consomem 12 metros cúbicos, 3 pessoas vão consumir um número maior ou menor de metros cúbicos d'água? Maior, né, gente? Então, entre o 2 e o 3, o maior é o 3. Vai ficando, então, 3 meus. Dias e consumo. Em 30 dias, são consumidos 12 metros cúbicos. Em 7 dias, são consumidos mais ou menos metros cúbicos. Em 30 dias, o consumo é de 12. Baixamos ou diminuímos o número de dias. Vamos aumentar o número de consumo? Não, né, senhores? Então, é menos, né? Entre o 30 e o 7, o menor é o 7, então vai descendo os 7 30avos. Então, você querendo simplifica, ou então multiplica 10 vezes 3 vezes 7 dá 252, dividido pelo 2 vezes 30, que é 60. E 252 dividido por 60 dá 4 inteiros e 2 décimos. Ou seja, o consumo desse pessoal em 7 dias, 4,2 décimos de metros cúbicos. E, senhores, então aí o nosso processo, né? Bem rápido, bem prático. Finalmente, um grupo de 10 trabalhadores descarregam 210 caixas de mercadoria em 3 horas. Então, tem os trabalhadores, caixas e horas, digamos, as nossas grandezas. A primeira frase do problema, né? 10 trabalhadores, número de caixas 210 e o tempo em horas, 3 horas. Agora, quantas horas, nosso X não vai ficar aqui, 25 trabalhadores precisarão para descarregar 350 caixas. Pronto. Isolar X, hein, gente? X igual a 3. Trabalhadores e horas. Digamos, 10 trabalhadores precisam ou gastam 3 horas para descarregar um determinado número de caixas. 25 trabalhadores para descarregar, digamos, o mesmo número de caixas. Precisam de um tempo maior ou menor de horas? Menor, né, gente? Entre o 10 e o 25, o menor é 10, vem 10 sobre o 25. Número de caixas e hora. 210 caixas, digamos, precisam ou levam, os trabalhadores gastam 3 horas para fazer o descarrego. 350 caixas, aumentamos o número de caixas, vamos precisar de um número maior ou menor de horas? Maior, né, gente? Então, se é mais, né? Entre o 210 e o 350, o maior é o 350, ele é quem vem para o numerador. Bom, para concluir, 3 vezes 10 vezes o 350 dá 10.500, 10.500, e 25 vezes o 210, 5.250. Dividindo os dois, chegamos a 2. Podemos, então, responder, senhores, que esses trabalhadores levam ou gastam 2 horas. Bom, então aí vamos deixar seguir. São 16 problemas para você batalhar aí por eles. Temos as respostas em geral em todos eles. Esperamos que estejam corretos. E no mais, senhores, valeu, né? Tá aqui mais outro grupo de 4 questões, fazendo as 9 questões. E finalmente o outro grupo final, né? Chegando a um total de 16 questões para você fazer um belo treino. Ou então adquirir uma boa base sobre problemas de regra de 3 compostos. Bem, senhores, no mais, uma pequena divulgação aqui do turismo da nossa região, né? Nosso Cascavel. Temos aqui o considerado centro histórico da nossa cidade e a belíssima praia das Águas Belas. E Cascavel é uma cidade que encontra-se em média 57 quilômetros da nossa capital do estado do Ceará, que é Fortaleza. Valeu, no mais, bons estudos e até a próxima.